E aí, galera, tudo bem? Caralho, fiquei... Aqui cadê o passador do slide? Cara, que energia, hein? Porra, negócio... Se tivesse uma arrasta pra cima, eu me inscrevia pra ser corretor da OBS. Negócio envolvente, né? Eu tava ali já quase levantando a mão junto. Porra, parabéns por essa energia. Bom, antes de eu começar, preparei uma palestra um pouco longa aqui. A gente vai ter mais ou menos umas 3 horas agora de papo. É brincadeira, tá? Calma. Eu sei que tem um happy hour aí. Mas a gente vai ter 1 horinha agora de conteúdo. Eu preparei um pocket lá da minha aula no G4 Educação. Mas antes eu preciso alinhar muito com vocês uma coisa. Eu acredito que venda é muito sobre alinhamento de interesse e gestão de expectativa. Acho que venda é muito sobre isso. Então, para a gente estar bem alinhado, eu preciso contar uma coisa para vocês. Vocês já perceberam o meu sotaque? Como vocês podem ver, eu sou argentino. Brincadeira, né? Eu sou carioca. E aí tem uma questão aqui que é bom estar alinhado para não gerar frustrações. Já sofrendo bullying aqui na segunda fileira. Cuidado com o celular. Às vezes eu confundo a cor e acabo pegando. Por ser carioca. É sem querer. E a segunda coisa, vocês se incomodam de eu falar palavrão? Foda-se também, né? Porque 1 hora não falar palavrão para um carioca é impossível. Ó, eu vou falar um negócio para vocês. A gente preparou, o time da URB, sempre incrível, pensando na experiência, a gente preparou uma surpresa para vocês. Então, em alguma cadeira, tem um livro Bora Vender assinado embaixo. Imagina eu vir agora e falo, brincadeira, pegadinha, sacanagem. Era só fazer esse movimento, brincadeira. Achou? Alguém achou o livro? Achou ali, ó. Achou o livro ali. Palmas pro amigo que achou o livro, porra. Eu queria muito falar que era pegadinha. Né? Falar, gente, brincadeira, pode voltar. Bom, vamos lá então. Bom, para começar, eu queria contar um pouquinho minha, long story short, como é que eu cheguei até aqui. E é uma história um pouco engraçada. Eu tenho 35 anos, comecei minha carreira profissional aos 17 anos de idade no Rio de Janeiro. E eu comecei a minha carreira vendendo cartão de visita. É isso mesmo, eu era aquele vendedor representante gráfico de porta em porta, que visitava as empresas, deixava lá um imã de geladeira, um panfleto, uma caneta, e aí, partia para a próxima e deixava lá um panfleto, uma caneta. E assim tudo começou. Na época eu estava na faculdade, estava cursando publicidade, que era aquele curso que você passa fácil, né? Então, eu era desses, entrei lá na faculdade, estava cursando publicidade, tinha um trabalho para fazer na faculdade, e aí eu falei, deixa que eu vou imprimir o trabalho, deixa comigo essa missão, podem ficar aí estudando e trabalhando. Eu vou fazer a missão do imprimir o trabalho. Quem era do grupo do Fundão sabe do que eu estou falando. Né? E aí, fui lá na gráfica. E aí, quando eu cheguei na gráfica, e essa história é real, tá, galera? Foi assim, meu primeiro emprego, meu primeiro trabalho foi exatamente assim que aconteceu. Quando eu cheguei na gráfica, eu vi um cartaz. E nesse cartaz falava assim, ganhe até R$4.000 por mês vendendo gráfica. E naquela época, 17 anos, eu olhei aquilo e falei, cara, o combo na boate é 250. 4.000, tantos combos, falei, achei o emprego dos sonhos. Né? E aí, falei pro cara, cheguei lá no balcão da Gráfica Primos, no centro do Rio de Janeiro, quem aí carioca provavelmente conhece lá, centrão ali em frente Central do Brasil, do outro lado da rua. E aí, já vi que tem carioca ali, essa galera do meio aí da frente, cuidado. Que a gente tem uma coisa que é extinta. E aí... vi o cartaz, fui lá pro cara, pro balcão e falei, tudo bem? Eu quero... como é que eu faço para ganhar esses 4.000? Onde eu me inscrevo? Como é que eu começo nisso? Né? E aí o cara falou, então, veja bem. Veja bem, expressão sinônimo de se fudeu, né?
Então, naquele momento ali, eu falei, ipa, o que aconteceu? Quando eu vi, eu estava pagando 420 no kit gráfico para poder começar a revender. Ou seja, daqueles combos que eu já tinha calculado para usar na Baronete, já tinha se perdido 2. Né? E aí foi minha primeira grande lição de o que é vendas. Né? Ou seja, vendas é comprar. Né? Quando a gente está comprando alguma coisa ali, significa que a gente está começando por esse processo de venda. Então, cara, quando a gente está comprando ali o conteúdo, quando a gente está comprando trabalhar na Urbis, quando a gente está comprando a nossa profissão, quando a gente está tomando uma decisão, né? Isso é sobre vendas, né? Venda não é a transação monetária, venda é todo o processo. Beleza, comprei lá o cartão. Na época eu tinha feito um curso de design no Senac. E aí, meu amigo, curso no Senac, CorelDRAW, Photoshop, fiz a minha logo Ideias Cariocas, né? Porra, botei lá meu nome, comprei um domínio na local web, botei lá meu e-mail, fiz meu cartão de visita, louco para jogar na cara dos meus pais, né? Falei, aí, tá vendo? Consegui um emprego, agora eu sou empregado, pô. E aí, naquele momento, cheguei lá, imprimi o cartão de visita, mandei para a gráfica. Uma semana se passou, eu fui lá pegar o meu kit gráfico para ir poder, sim, começar a trabalhar. E assim que eu peguei o kit, eu reparei que eu errei o meu telefone. E aí eu falei, mal comecei e já estou despedido. Né? Eu mesmo me despedi, que loucura. O que eu estou fazendo? E aí não podia contar aquilo para ninguém, né? Falei assim, putz, e agora? Não posso rodar de novo o cartão, porra, R$420, né? Pô, a gente está falando de quase 12 anos atrás, ou seja, R$420 valia muito mais do que vale hoje. E aí, porra, peguei e falei assim, bom, agora ao invés de sair da faculdade e vir distribuindo para todo mundo, que essa era a minha missão, era pegar aquilo ali e sair distribuindo, todo o comércio da Rua Conde Bonfim, da Praça São Espena, lá que a gente estava falando, né, e entrar nos comércios e distribuir. Eu não podia mais fazer isso. Então agora eu tinha que, porra, pegar. Pô, imagina eu tentar vender um serviço gráfico para vocês com o meu telefone errado. É ruim, né? Difícil. Então eu tinha que contar a história em cima daquilo ali. Então eu tinha que falar, pô, troquei de telefone, né? Pô, tá aqui o telefone novo e tal. Então eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu vou riscar, para não riscar na frente do cliente que fica ruim, fica feio, eu vou riscar em casa, e ao invés de fazer muitos, eu vou fazer poucos mais certos. O que significava isso naquele momento? Sem saber. Hoje em dia, né, a gente entende um pouco mais de técnicas, etc. Mas eu estava segmentando a minha estratégia. Ou seja, ao invés de eu distribuir para mais gente, eu tinha que tomar a decisão de distribuir para as pessoas certas. Então, porra, eu vou entregar meu cartão gráfico para uma ótica ou num restaurante? Quem vai ter mais necessidade e demanda gráfica ao longo do ano? Mais vezes. Então eu comecei a entender naquela época, né, por conta de um erro, né, cara, como é que eu potencializo o meu trabalho? E aí comecei a fazer 20 por dia, e todo dia voltando de casa, eu tentava escolher 20 estabelecimentos que eu tinha a maior chance aí de poder estar vendendo cartão de visita. E assim comecei a aprender mais sobre vendas. E aí teve um dia que eu fiz uma grande venda, talvez uma das vendas mais inusitadas da minha vida. Foi para minha mãe. Eu estava chegando em casa, na portaria, e minha mãe estava gesticulando com o porteiro, reclamando de alguma coisa. Um dia normal, né? Um dia normal. E aí, eu falei, o que houve, mãe? Ela falou assim, sua tia foi assaltada. Eu falei, mais um dia no Rio de Janeiro, não tem problema nenhum. Aí ela falou assim, mas o que aconteceu? Ela está bem? Não, ela está bem, mas o que aconteceu? Ela tirou o telefone na praça, porque ela encontrou uma amiga, e roubaram o telefone dela. Era na época daquele Moto V, lembra? Quando a Motorola lançou aquele telefonezinho, que era caro pra cacete, que fazia em 60 vezes, parecia carro. Tu comprava o celular em carnê, era top na época pra cacete, que era só tijolão. Então, aí roubaram o telefone da minha tia. Quando ela falou aquilo, aí o instinto vendedor, né, já virou para minha mãe e falou assim, mãe, você tem cartão de visita? Minha mãe olhou para mim, você está usando droga? Eu sou dona de casa, para que eu vou ter cartão de visita? E aí eu olhei nos olhos da minha mãe e falei assim, deixa eu te falar, veja bem. Eu não estou falando de cartão de visita aqui. Eu estou te falando de uma segurança para você. Porque se minha tia tivesse um cartão de visita, ela encontraria a amiga dela e não precisaria tirar o telefone da bolsa. Ela só entregaria o cartão para a amiga dela. Minha mãe olhou para mim e falou assim, eu tenho certeza que você está usando essa tal de maconha.
Aí eu falei, só às terças e quintas, mas não é sempre. Brincadeiras à parte, falei para minha mãe, o que aconteceu? Convenci minha mãe. Não era tão difícil assim também, né? Para nós não era um modelo tão confirmado assim. Mas o que eu falei? Eu vendi para minha mãe e aí quando ela perguntou, mas quanto custa um cartão de visita? Na época me veio na cabeça rápido, por quanto era o telefone, era R$ 2.500. Eu falei 250 milheiros, né, 10% do cartão. Falei, o preço do seguro, para você se sentir mais segura. Isso não tem preço, mãe. Ela ter certeza que eu estava usando droga. Mas beleza, ela comprou e ali eu virei uma chave na minha cabeça, porque eu entendi. E aí qual era a sacada ali? Eu vendia para uma cooperativa de táxi o milheiro do cartão por R$ 139. 120, 139, 150 reais. Por quê? Porque o cara estava comprando um commodity. Era mais cartão que ele precisava para rodar cartão, para imprimir, ele sempre precisava. Para minha mãe, eu estava vendendo segurança. Só que na companhia de táxi, eu tinha que entrar no site, pegar a foto do carro, vetorizar a foto, colocar a logo da cooperativa, colocar as informações, mandar para o cliente para aprovar. E quando eu vendia para uma pessoa normal, o que eu precisava? Nada. Eu falava, qual o teu nome, telefone e e-mail? Naquela época nem rede social tinha direito. Era Orkut. A gente, porra, dava testemunhal, lembra aquela merda? Que ninguém lia. Só que se tu não escrevesse, nem eu ficava puto. Né? E assim, cara, começou a minha carreira como venda. Bom, long story short, contando um pouquinho resumido para vocês, eu me encontrei no mercado de e-commerce algum tempo depois. Esse mercado de e-commerce, eu acabei vendendo nele, me encontrando nele, vendi mais de 570 milhões de reais em 3 anos. A gente vendeu a empresa na época por 15 milhões de reais para a Vetex. A Vetex na época tinha um valuation de 150 milhões de dólares. Eu entrei na Vetex como sócio. A gente tinha 100 funcionários e aí a gente, nos últimos anos, de 2018 até 2021, a gente cresceu a companhia, abriu capital na Bolsa de Nova York, no valuation de 4,4 bilhões de dólares. Então, eu tive uma jornada assim, muito improvável, como eu gosto de dizer, e como acaba sendo o nosso dia a dia como vendedor. Né? E aí me envolvi no mundo da educação, escrevi 2 livros, o Bora Vender e o Bora Varejo, fundei o G4 Educação, que eu tenho o prazer de ter vários amigos aqui, principalmente o pessoal da UBS, Danilo, a galera que está aqui presente, que fez o curso, né? Alguns já devem ter feito o curso online, ou conhecem a gente ali do Instagram. E a gente já também treinou mais de 40 mil pessoas hoje, e estamos muito focados nesse propósito de poder evangelizar um país mais empreendedor e um país com mais acesso a ferramentas e táticas para poder construir negócios, carreiras, né? Afinal de contas, principalmente para a galera que é vendedora aqui, que está na área, sabe o quanto a gente é o nosso próprio produto. Né? Eu acho que o vendedor ele é mais importante o produto dele, da confiança, a credibilidade, os ambientes que ele frequenta. Tudo isso acaba se tornando tão importante ou mais do que somente o produto que ele está vendendo. Porque se você constrói essa marca pessoal, essa rede de relacionamento, né, se você se torna essa pessoa, vocês sabem do que eu estou falando, vocês vão ter muito mais autoridade na hora de conversar com o cliente, na hora de gerar interesse, na hora de ser convidado para um evento. E no final do dia, isso faz muita diferença nos resultados que vocês vão construindo na carreira de vocês. Então, preparei esse papo com vocês sobre o Bora Vender, a melhor estratégia de atitude. Quem é vendedor sabe o quanto é importante a gente ter atitude todo dia, né? Afinal de contas, o vendedor ele não tem opção. Ou ele é um cara de alta performance, ou ele está fora do jogo e vai brigar pela segunda posição, né? Então, nossa semana, galera, e por que eu contei essa história antes para vocês? Porque eu me considero vendedor como vocês, né? Eu me considero um cara empreendedor. Então, aqui não está falando o Alfredo do Instagram, do livro. Aqui acho que a gente está batendo um papo de empreendedor para empreendedor. Eu considero vocês, corretores, empreendedores, donos da própria empresa, responsável por criar as próprias metas. Essa é a verdade. Essa, no final do dia, é com quem você pode contar. Né? É com você, é com o seu comprometimento, é com a sua rotina. A nossa semana começa no domingo, quando a gente organiza tudo aquilo que a gente vai fazer. Então não tem essa coisa de CPF, PJ, de separar a empresa de pessoa. Né? Nós somos o negócio. Isso é muito importante da gente destacar. E aí eu comecei essa minha saga, né, por entender o que é venda, por aprender mais sobre isso.
E aí comecei, cara, o que é vender? Porra, é uma arte, é uma ciência, a venda é um dom. Então, puta, eu tenho que nascer com dom para ser vendedor, eu não posso ser vendedor se eu não tiver esse dom, né? E muitas vezes a gente confunde. A gente acha que o grande vendedor é aquele cara super comunicativo. E não é. Na verdade, o vendedor, ele é aquele cara mais observador. O melhor vendedor não é aquele que se comunica melhor ou que faz mais barulho. Até porque se comunicar melhor não significa falar alto ou fazer barulho. Se comunicar melhor significa com que as pessoas do outro lado entendem aquilo que você fala. Esse é o segredo da comunicação de alta performance. É quando você consegue falar, você usa termos, exemplos, no qual as pessoas que são os receptores da mensagem, elas entendem. Elas não precisam ficar te perguntando, elas não precisam ter dúvida. Até porque vocês já viram quantas pessoas que não entendem perguntam? Vocês já repararam isso? Vocês já repararam quanto vocês às vezes estão ouvindo alguém e não estão entendendo porra nenhuma? E vocês estão assim? E aí se você vir e fala assim, entendeu? Aí você fala, entendi. Mas se você fala, então repete, fudeu. Testem isso com o time de vocês. Sabe quando a pessoa que você está falando ali fala assim, entendeu? A pessoa fala, entendi. Aí você fala, então repete. E vocês vão entender do que eu estou falando. Né? Desse desafio de você controlar a receptividade da mensagem de uma maneira unitária, né? E aí eu entendi, cara, que na verdade eu comecei a perceber que vendas é sobre entender o comportamento humano. O quanto mais a gente entende o comportamento humano, melhor a gente vende. Por quê? Porque melhor a gente se adapta. E esse comportamento, a gente precisa entender que o ciclo dele acontecer é muito rápido. Porra, quanto tempo demorou para a gente conhecer o Orkut? Quanto tempo demorou para a gente conhecer o Facebook, o Instagram? O TikTok em 2 anos todo mundo já conhecia, era a maior rede social do Brasil praticamente. Então os ciclos do nosso comportamento, eles vão mudando cada vez em ciclos menores. Vocês acabaram de viver isso no mercado de vocês. A jornada de decisão de compra de imóvel antes da pandemia era completamente diferente da jornada de compra de imóvel hoje. E durante 2 anos da pandemia foi completamente diferente. As objeções, o interesse, para onde ia, o que o cliente queria ouvir. Então isso é uma curiosidade muito grande. E aí junto com isso, vem uma mudança, né? Quer ver um exemplo dessa mudança rápida? Eu vou fazer uma enquete aqui rápida para a gente ver. Quem aqui da plateia tem GoPro? Levanta a mão para mim. GoPro, aquela câmerazinha que filma. Beleza. Quem sabe onde está? Já diminuiu, né? Por quê? Porque o nosso celular começou a filmar a prova d'água, começou a filmar melhor, a gente não precisou mais da necessidade de ter uma GoPro. Então, é muito rápido que a coisa muda de forma radical. Já pararam? Parem para pensar nos últimos 5 anos quantas tendências a gente viveu. Quantas tendências de aquele Yogoberry, a tendência de, paleta mexicana. Então, em vários mercados, a gente vê tendências passarem em ciclos cada vez menores. Isso traz uma coisa, uma reflexão para a gente. Pô, se a gente quer falar de vendas aqui hoje, se a gente quer ser um vendedor 4.0, a gente tem que falar do comportamento humano. Não tem para onde a gente correr. E aí que entra uma puta sacada para vocês saberem se diferenciar. Que é o quê? É parar de olhar pro cliente e começar a entender o olhar do cliente. Por que isso acontece? Porque nunca na humanidade existiu uma geração com tanto poder de conhecimento. Nunca. Nunca. O consumidor nunca teve tanto acesso. Vocês devem passar por isso direto. O cara, antes de visitar o imóvel, já entrou na porra do Google Maps, já viu o que tem do lado, o que não tem do lado. O cara sabe da porra da rua mais do que você. O cara já entrou na internet, o cara já jogou num grupo de WhatsApp, porra, tô vendo de comprar naquele lançamento. Ah, eu comprei, não sei o que lá. O cara já chega. Hoje é muito comum você entrar numa concessionária para comprar um carro
e você entende mais do que o vendedor. Se você for numa concessionária, e se tiver carro também, que tá foda. Né? Mas isso prova, pode atender, se for venda, comissão para geral. Que é regra clara. Concordam ou não? Sim. É venda, dividiu ali os 5% com todo mundo, os 2%, não sei quanto. Em cerveja pode ser. Então é importante, né, a gente entender isso. O que faz a gente olhar para esse comportamento humano e entender um negócio. Vocês já pararam para pensar que todo mundo é concorrente de todo mundo? Que vocês... Quem aqui atende cliente pelo WhatsApp, levanta a mão para mim. Quem não levantou a mão está de sacanagem com a minha cara. Né? Não quer interagir comigo, só porque eu sou carioca. É preconceito essa porra, hein? Tá com medo de levantar a mão e perder a carteira. Né? Porra, o WhatsApp se tornou o quê? Principal canal nosso de comunicação, concordam? Vocês usam mais e-mail ou WhatsApp? É foda, não teve jeito. A partir de quando? Há 5 anos atrás. A pandemia exponencializou isso. Então, quem está mandando mensagem no WhatsApp também? O açougue, o mercado, a loja de roupa, a mulher, o grupo de amigo, o iFood, o banco. Olha como todo mundo é concorrente de todo mundo. Olha como no final do dia, ninguém está vendendo nada. Olha como no final do dia, está todo mundo querendo comprar um pedaço da nossa atenção. Olha o desafio que é. Você está numa loja de shopping, você viu uma roupa, gostou da roupa, pediu o teu tamanho. O cara foi subir para pegar no estoque, tocou o teu telefone. É sua esposa falando, vou chegar mais cedo em casa. A loja perdeu a venda para quem? Para a esposa. Ou seja, a mesma internet que nos apoia e nos ajuda, né, ela também aumentou a competitividade. E por que eu estou falando isso? Porque hoje, o horário que a gente manda mensagem, o tamanho do áudio que a gente manda, o português escrito certo no WhatsApp, lembrar o nome do cliente, tudo isso vai fazer diferença na atenção que o teu cliente vai olhar a tua mensagem. Você pode mandar a melhor mensagem do mundo. Se você errar o horário, ele não vai ver, vai receber uma porrada de mensagem de várias outras coisas e tua mensagem se perdeu. Quantas vezes não acontece isso no follow-up que vocês fazem com o cliente de vocês? Ou seja, qual é a missão do vendedor 4.0? Conhecer o cliente dele. Entender, puta, qual é o horário que esse cara malha? Qual é o horário que ele entra no trabalho? Qual é o melhor horário de eu falar com ele? Pô, será que se eu mandar um e-mail, eu mando um WhatsApp falando, ó, mandei um e-mail. Pô, será que se eu mandar um WhatsApp, eu mando uma mensagem para ele avisando, ó, pô, te mandei uma mensagem. É criar essa régua para garantir que o cliente está sendo impactado por você. Porque senão você está se comunicando sem se preocupar com o receptor. Sem se preocupar. E aí pode ser a melhor mensagem do mundo. Pode ser a melhor oferta do universo. Se não recebe, não tem cliente. Esse é o desafio, né? Então, eu queria saber, com aquela energia lá do início de tudo, quem aqui, aí eu quero com aquela energia do urbis, 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 lá gritaria, música, cantoria. Quem tem orgulho de ser vendedor, por favor? Quem não levantou a mão, sai da porra da sala, hein? Então, como é que a gente faz, né? O que a gente precisa entender para poder se desenvolver um vendedor melhor? Primeira coisa, entender sobre jornada do cliente. Primeira coisa que a gente tem que entender sobre jornada do cliente é saber que não é a jornada da empresa. Vê bem, não é como a empresa vende, é como o cliente compra. O cliente que vem de uma indicação de um amigo, ele compra de um jeito. O cliente que compra por indicação, por anúncio do Google, compra de outro jeito. O cara que vai visitar o plantão, ele compra de outro jeito. Ou seja, você não pode, seja como empresa imobiliária, corretor, construtora, querer vender da mesma forma ou ter uma mesma jornada para todos os clientes. E sempre existe o que você quer que o cliente faça e sempre existe o que o cliente quer fazer. Por quê? Porque a gente é movido por instinto. Por isso que eu falo do comportamento humano.
Por isso que, porra, eu vou fazer um post e não vou botar o valor. Porra, aí você vai no comentário, 70 comentários perguntando qual o valor. Porra! Eu gosto de comprar imóvel, parem de tentar me vender, por favor. Quando eu falo isso, alguém sempre já vem me dando cartão, joga cartão no palco. Quando eu estou falando corretor é foda, corretor é bom. Aí, eu gosto de comprar imóvel. O que acontece? Qual o seu nome no CRM? Só para eu cadastrar aqui logo. Né? Aí eu pego e passo na rua e vejo um empreendimento ali. E falo, porra, legal, vou ligar aqui para a placa para pegar mais informação. E, porra, qual é a pergunta que eu faço como investidor? Porra, esses imóveis estão na faixa de quanto? Rapaz, quando a menina vira para mim e fala assim, tudo bem? Você está dirigindo, né? Aí você fala, pô, estou passando aqui em frente ao empreendimento, porra, muito legal, já está vendendo, pô, está na faixa de quanto? Aí você já está com pressa, né? Aí a pessoa vira e acha que você está sendo mal educado, mas tu não está sendo mal educado. Você só está dirigindo, porra. Aí a pessoa vira e fala, oi? Tudo bem? Você fala, tudo bem, eu queria muito saber o preço do empreendimento, estou passando aqui na frente, estou corrido aqui. Qual o seu nome? A vontade é falar, querido, isso não é um Tinder, caralho. Porra, preciso saber o valor, só para saber se eu te ligo depois, se eu perco tempo ou se eu toco minha vida. E aí a pessoa vira e fala assim, vou guardar tuas informações para pedir para um corretor entrar em contato. Aí eu não aguento, às vezes, falo, minha querida, deixa eu te explicar, eu só quero saber a faixa do valor. Só para saber se eu continuo vendo ou não. É um pouco sobre isso que eu estou falando, né? Um pouco sobre você, cara, entender o comportamento do teu cliente. Porra, será que se o cara está pedindo isso, não adianta você achar que você é mais malandro ou você vai ser um vendedor melhor se você conseguir manipular o cara para pegar a informação dele. Porque é uma coisa que eu falo muito pro meu time. Eu falo, cara, ter o contato é network? Não, porra. Network é o quê? Reciprocidade. É você ter o contato do fulano, o fulano ter o teu contato, e quando ele te mandar mensagem, você responder. Quando você mandar mensagem, ele te responder. Pegar o contato de alguém não diz nada. Agora, entregar valor para alguém, agradar alguém, ser útil, te cria reciprocidade. E aí sim você começa a tratar aquilo de forma diferente. Então, existe, né, esses dois caminhos claros. E aí tem um exemplo aqui para vocês entenderem sobre isso, né, sobre observar e ouvir o cliente para que você entenda a jornada dele e entregue uma melhor experiência. Porque no final do dia, galera, experiência é você entregar o prometido. Experiência não é você simplesmente querer encantar o cara, aparecer de Minnie, de Mickey, fazer um alvoroço, porra, explodir negócio quando o cara assinar o contrato. Não é isso. Não adianta nada tu estourar champanhe, jogar negócio pro ar, e depois que o cara assinou o contrato, tu demora 3 dias para responder o cara no WhatsApp. Isso não cria experiência, né? Então, você tem aqui Brasília, uma cidade planejada, né? Feita sob demanda, né? Uma das cidades, você vê que é bonito, é pensado, só que olha a quantidade de caminho que o ser humano criou na grama, construindo o menor caminho. Por outro lado, você vê a faculdade de Michigan, nos Estados Unidos, e aí você vê várias bifurcações, vários caminhos, e um jardim muito mais verde, sem nenhum caminho no jardim. E olha o insight aqui que a gente pode pegar. Por quê? Porque eles abriram a faculdade, durante 2 semanas, deixaram que as pessoas andassem pela grama. E depois, eles pavimentaram aonde a grama estava baixada. A sacada aqui é, cara, pavimenta o comportamento do cliente de vocês. Entende qual é o comportamento do teu cliente. Entende o cara que gosta ainda que você ligue. Entende o cara que gosta de receber áudio. Entende o cara que gosta de receber foto. Receber vídeo. Vocês hoje têm essas ferramentas na mão. E querendo ou não, isso faz uma puta diferença gigantesca, né? E aí você tem todas as etapas da jornada. O que é muito claro, quanto mais para cá você adquire cliente, né, mais barato é o custo de aquisição, maior o ciclo de venda. Quanto mais para cá, menor o ciclo de venda, maior o custo de aquisição de cliente, né? Só que tem um porém.
um porém importante nisso. A maioria dos corretores que eu conheço, que eu troco ideia às vezes, e aí obviamente não quero botar todo mundo no mesmo cesto, mas fica focado muito em vender para cá. Em vender, em criar relacionamento, em cliente que está querendo comprar um imóvel, que está precisando, que está procurando. E aí ele não se preocupa em construir relacionamento, em se conectar com o perfil de cliente dele para criar relacionamento. E aí ele fica focado aqui, focado em tirar pedido. Só que aí eu queria saber de vocês, pensando nessa jornada do corretor, né? Qual é o momento, por exemplo, de entrega da oferta? Qual o momento que vocês acham que acontece a entrega da oferta? Qual é esse momento? O momento aqui da decisão de compra é assinatura de contrato, é isso? É isso? Hein? Estão divididos. Quem disse não é o quê, então? Ah, é sim. Muito bom, não. Então é o que? É sim. Muito bom. Quem acha que é não, levanta a mão. Por que é não? Quê? A dor mapeada é o momento de decisão. Quem acha que sim, levanta a mão. Pô, tem gente que não acha porra nenhuma? Que loucura, hein? Será que eu estou dando o exemplo certo? Fiquei preocupado. Essa hora eu sei que vai batendo cansaço, eu sei. E aí, o que vocês acham? Tá bom, então aqui tem um caminho. E quando é a entrega da oferta? É na chave? É aonde, então? Necessidade do cliente é aonde? Olha como é um exercício simples e olha como existe uma divergência gigante. Não, a entrega da oferta. Quando você... Vou dar um exemplo meu para vocês entenderem. Aqui é onde entrega a chave. Quem concorda que é a entrega da oferta quando entrega a chave? Olha que legal, olha como tem divergência nisso aqui. Quem aqui tem a jornada do seu cliente desenhada no papel? Ninguém? 1, 2. Tem gente que está levantando a mão assim, ó, curtinha. Não sei se quer contar ou se tem metade. Vou tentar de novo, hein, galera. Quem aqui já desenhou a jornada do cliente? Levanta a mão para mim, braço alto. Beleza, não tem nem 10% do auditório com essa porra desenhada. Até o cara do vídeo lá levantou a mão. Sabe nem que acha que é sorteio. O cara lá da cabine falou, loucura. Não sabe nem o que está fazendo, é boleto para pagar, meu querido. Abaixa a mão. Qual é o momento, vamos lá então. Qual é o momento de estresse real de quem compra um imóvel? Eu adoro essa confusão mental de cada um achando uma coisa. Hora de dar o sinal, ouviu? Hora de dar o sinal. Na procura. Vê bem, o cara já converteu. Galera, se mudar, quem concorda que se mudar é um saco e sempre dá BO? Então vocês concordam que se a Amazon fosse entrar no mercado, uma empresa com essa mentalidade, aonde vocês acham que ela agregaria valor e resolveria a dor do cliente? Na mudança. O que a gente faz hoje pela mudança do nosso cliente? Como é que a gente vê esse momento? Será que você liga para ele ou manda uma mensagem perguntando, pô, se mudou, tá tudo bem? Será que você manda uma cesta de café da manhã que custa R$100, R$150 para ele na primeira semana, no primeiro mês de sono dele? Então, olha como o exercício de jornada é importante. Você manda cesta? Se tu mete o arrasta pra cima, eu compro essa porra.
Só falta o arrasta. Você arruma esposa? Arruma esposa para estar no... Isso não. Ah. Então, pô. Então não quero. Tá com o serviço 360, completo. Galera, qual é o dever de casa aqui, eu acho? Olha como é importante, olha como vocês têm divergências em mapear a jornada do cliente. Olha como não é uma coisa que vocês têm que ficar vendo em slide meu, ou de qualquer pessoa, ou da incorporadora. Olha como vocês têm que fazer esse exercício. Olha como cada um acha que a jornada é de um jeito. Ou seja, sugestão para vocês, saem daqui, entra lá no blog do G4, pesquisa o que é a jornada do cliente, entra no Google, pesquisa o que é a jornada do cliente, entende como é que você vai desenhar, e pode ser simples, mas mapeia a jornada do teu cliente. Entende quais são esses momentos. Porra, o momento da procura, porra, tá aqui em consideração da solução. Foda-se esses termos que estão aqui. Decoupling, desconstrói a jornada do teu cliente. Porra, o cara me procura, aí eu vejo isso, aí acontece isso. Quanto mais detalhado vocês conseguirem, mais vocês vão conseguir o quê? Prever o movimento do cliente de vocês. E no final do dia, o que é criar experiência? Prever o comportamento dos outros. Sempre que você prevê o comportamento, você cria experiência. Quem aqui já foi para Disney, por exemplo, sabe exatamente do que eu estou falando. Parece loucura, mas você tem uma sorveteria aqui e a mais ou menos 10 passos, que é o tempo que você toma o sorvete, vai ter um lixo. Você não vai procurar um lixo. Você vai simplesmente olhar e vai ter um lixo embaixo de você. Por quê? Porque os caras pensam exatamente nisso. Porra, o cara está comprando sorvete aqui, porra, ele tem 10 passos para lá, 10 para cá, 10 para cá. Bom, a gente precisa ter um lixo em cada lugar, porque aí o parque vai ser mais limpo. Se o parque é mais limpo, eu preciso de menos gente, menos capex, menos custo, menos gente limpando o parque. Por quê? Porque o lixo eu pago uma vez. O funcionário, para ficar limpando e catando, eu pago todo mês. Então você começa a mudar a forma de você pensar. Isso automaticamente muda a forma de você se organizar. Só que você só vai fazer isso se você aprender a documentar o que você faz. Erro clássico de todo vendedor. Meu amigo, minha amiga, não se vence um vendedor organizado. Quando você pega um vendedor organizado, que tem a agenda dele organizada, um cara que é organizado, esse cara, ele não é uma máquina porque ele está vendendo um bom produto. Esse cara, ele é uma máquina porque ele sabe operar em alta performance. Ele está sempre operando no melhor que ele pode. Então, não considere o momento do dinheiro, o momento da venda. Considerem toda a jornada. Desde o momento que você se conecta, ao momento que você cria sua marca pessoal, o momento que tu gera interesse, o momento que você ajuda o cara a encontrar o imóvel que ele está procurando, que é uma das partes nobres e puta serviço agregado que um corretor pode fazer. E vai mapeando até esse momento, 1 ano depois que o cara está no imóvel. E aí, como é que você vai mensurar o teu resultado para saber aonde você pode ser melhor? Porra, você vai colocar isso na vertical e você vai olhar o teu funil de venda. E o teu funil de venda, esquece esses nomes. Vai ser o que você achou. Porra, então, Alfredo, eu atendi 1000 pessoas para conseguir marcar 600 entrevistas, para conseguir ir para X visitas, para conseguir preencher 100 propostas, para conseguir fechar, para conseguir negociar e fazer follow-up uma vez com X cliente, follow-up 2 vezes com Y cliente para fechar com tal. E aí você começa a mensurar a tua performance. Por quê? Porque aí você vai saber aonde você tem que melhorar. Se você não tiver o funil de vendas, e aí eu não estou falando que é a missão da construtora, da corretora, da imobiliária, é sua missão. Saber o seu funil, de como é que você trabalha. Por quê? Porque aí você vai saber, cara, eu estou muito bom em vender, mas eu estou uma merda em conseguir fazer follow-up. Pô, preciso estudar sprint selling, preciso estudar como é que eu melhoro meu follow-up.
Como é que eu evoluo nessa porra? Porra, deixa eu olhar para minha rede de parceiros, de amigos, deixa eu olhar para minha imobiliária e ver quem é o cara que mais converte follow-up. E deixa eu perguntar como é que ele faz, deixa eu mapear, deixa eu ver. E aí você começa a melhorar cada etapa do teu funil. E aí, meu amigo, vocês vão ver o quanto isso aqui é o Waze da vida do vendedor. É exatamente o termômetro que você sabe. Se você tentar melhorar em tudo, você não vai conseguir. Não tem como você querer mudar a tua vida inteira da noite para o dia. E em vendas, existe uma coisa que é igual academia, igual escovar o dente. Irmão, não dá para substituir fazer 5 horas de academia num dia e 30 minutos durante 10 dias. O resultado é completamente diferente. Em venda é igual. Tem coisas da etapa de venda e do vendedor, da nossa rotina, que não adianta. Não adianta a gente achar que fazer tudo num dia vai resolver. Você tem que fazer sempre, e o fazer sempre que vai acabar resolvendo o negócio. E quais são as principais ferramentas para vocês melhorar essa conversão nessas etapas do funil? Né? A primeira ferramenta é observar, a segunda ferramenta, ouvir, a terceira, documentar, e a quarta ferramenta é analisar. Só que se você não documenta, você analisa o quê? Você analisa onde? E nós, vendedores, temos um pouco disso, de fazer uma venda e já partir para a próxima, e já ir para a próxima, e já ir para a próxima. Só que aí você não documenta, e aí vai virando lenda. Não vai virando um playbook, não vai virando conhecimento. Você não consegue voltar naquilo ali para você ver e falar, puta, naquela venda eu fiz isso. Porra, nessa venda eu fiz isso. Não. Você vai sempre criando novos conhecimentos e não vai adquirindo o conhecimento que você já viveu. Então, fiz uma venda para um cliente super difícil que teve uma objeção por causa da esposa. Cara, documenta isso. Porque pode ser que daqui a um ano e meio, você vai cair numa objeção com uma esposa de novo, você fala, porra, eu já fiz essa venda com uma objeção de esposa. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu Google Drive, porque eu lembro que eu anotei lá, como é que foi, o que eu fiz, o que eu falei para conseguir driblar essa objeção. Então você tem que aprender, dá trabalho, é trabalhoso, mas você tem que aprender a documentar. Eu gosto muito de olhar para o histórico dos pilotos de Fórmula 1. Se você olha os pilotos de Fórmula 1 que mais performam, eles têm um alto entendimento e conhecimento de mecânica. Eles não só entram no carro e pilotam. Eles entendem das ferramentas, do parafuso, de como o carro funciona. E o entender como o carro funciona faz com que ele seja um piloto melhor, com que ele entenda mais os limites, com que ele crie confiança para ele num limite acima do que ele está acostumado a ir. É a mesma coisa, gente. Quanto mais a gente entende desse histórico, mais a gente cria confiança. E, cara, um vendedor confiante sempre está trabalhando com resultado acima dos demais, né? E aí, a gente cai numa situação que eu acho que todos vocês usam, e não sei se vocês já estudaram sobre isso, mas também deixo aí a dica para jogarem no Google e saberem mais sobre esse tema, que é o spin selling, né? Que é, cara, você fazer o cliente comprar, ao invés de simplesmente você ficar tentando vender para o teu cliente, ficar oferecendo para ele. Aonde você entende a situação do cliente, você investiga os problemas, você cria uma implicação e aquele produto ali passa a se tornar uma necessidade da perspectiva do cliente. E, cara, isso acontece em vários mercados. Em vários mercados. Eu lembro quando eu comprei o meu plano da Prudential. Vocês já foram prospectados pelos caras da Prudential? Parece o Covid, né? Se espalha rápido aquela porra. E eu lembro que as pessoas tentavam me vender aquilo. E aí, porra, eu falava, cara, não preciso. Não, porque é seguro patrimonial, não preciso. Não, porque é sucessão patrimonial, não preciso. Não, porque é seguro de vida, porra, não preciso. Aí um dia um amigo meu pai estava internado, ele virou e falou assim, pô, irmão, melhoras aí pro teu pai, vi que teu pai está internado na UTI, dá uma olhada no seguro de vida dele, se ele não tem auxílio, tipo auxílio diário, se ele não tem um auxílio diário no seguro dele, porque ele vai pelo menos ter uma renda
diária e tal. Falei, pô, irmão, obrigado aí pela dica. Fui lá vendo o seguro do meu pai, não tinha o tal auxílio diário. Aí eu virei para ele e falei, porra, meu pai está sem o negócio. Ele falou, porra, depois dá uma olhada nisso que pode ser importante, vê se tem como você acrescentar no seguro de vida dele. Falei, beleza. Passa um tempo, meu pai melhorou, e aí ele falou comigo, ele falou, cara, como é que ficou lá? Viu o negócio do seguro do teu pai? Quer que eu veja para você? Falei, pô, cara, quero sim. Pelo Instagram, tá? Era um amigo assim de Instagram, conhecido. Falei, pô, e tu tá trabalhando aonde? Ele falou, pô, tô na Prudente. Falei, legal, interessante. Só que olha como é legal. Ele falou assim, cara, você tem seguro de vida? Falei, não. Falei, tenho pela empresa, tenho no banco, normal, assim, aquele nada demais. Ele falou, cara, deixa eu te falar. Às vezes é importante você ter, por quê? Se acontece de você ter uma doença, de você ter algum acidente, alguma coisa, mas principalmente algumas doenças que todos nós estamos totalmente expostos a ter, né? Porra, você não vai precisar ficar sacando o teu dinheiro que você trabalhou, independente de você ter o dinheiro, mas você vai ter automaticamente acesso a esse dinheiro. Então esquece um seguro de vida, por quê? Porque o seguro de vida na nossa cabeça é um seguro que para quando você morre. Mas não. O seguro de vida ele pode ser usado em vida. Aí eu falei, como assim? Vai ter algum veja bem no meio desse... E aí ele começou a me explicar, eu falei, pô, cara, faz super sentido. Então você não está me vendendo como investimento, você não está... Ele falou, não, esquece tudo isso. A minha abordagem para você não é por sucessão patrimonial, não é por nada. A minha explicação, a minha colocação aqui para você é, se você tiver algum problema, um câncer, um negócio assim, você não vai precisar sacar o teu dinheiro para poder se cuidar e nem ficar dependendo do plano de saúde. Você vai... Aí eu falei, pô, então você está falando que estou diversificando meu portfólio em relação a isso. Ele falou, e você paga 10 anos e depois fica vitalício. E tem outros seguros que não é vitalício. Aí ele me ganhou. Eu falei, cara, faz sentido ter isso no meu portfólio, vou adquirir essa parada. Então olha como o mesmo produto, tentado sendo vendido por uma porrada de gente, colocado na minha perspectiva, fazia sentido. Cara, o que eu falei agora é a vida de vocês. O mesmo imóvel para uma pessoa solteira é uma perspectiva, para uma pessoa casada é outra, para uma pessoa que está noiva e está casando é outra completamente, para o cara que está comprando para a mãe é outra, o cara que quer comprar para investir, para alugar é outra. Você vai virar para um cara que está comprando empreendimento para alugar e falar para ele que o sol se nasce ou se põe na varanda, o que ele vai falar? Foda-se. Não é isso? Então, não adianta tentar vender para todo mundo igual, não adianta atender todo mundo igual, né? Essa é a grande conclusão, o que faz a gente voltar, né? E isso acaba se tornando o spin selling. E aí tem um case do Adib, que é da CIMED, que é muito legal, que ele fala, né? Ele tem um time de field sales, que é um time de venda de rua ali, que prospecta e tudo mais, muito forte. Ele fala, Alfredo, o playbook lá da gente é assim, primeiro a gente planeja em quem a gente vai atacar, depois a gente cria uma estratégia de aproximação, como é que eu vou me aproximar daquele cara da farmácia, quem é o tomador de decisão, aí eu vou verificar, né? Ou seja, eu vou entender a situação daquele cara, daquele negócio, da farmácia do cara, aí eu vou começar uma negociação, aí eu fecho, e aí automaticamente eu começo o pós-venda, que no caso dele lá, quando ele começa a fazer, obviamente, né, agregar a venda ali, fazer o cross-selling dele, fazer as outras vendas de negócio. Então, olha como até para vender remédio, você tem uma jornada. Você tem um passo a passo. Que no final do dia, o Danilo não estava no dia da aula dele, né? Lá no clube. Que no final do dia, cara, é isso. E a história dele tem um caso irado. A história da CIMED, que eu acredito que muitos de vocês conhecem, já ouviram falar, tem um caso muito legal. Ele falou, porra, Alfredo, sabe o que eu vendia no início? Eu não vendia remédio, cara. Eu comprava cheque sem fundo. Então eu chegava na farmácia do cara, falava, pô, quanto você tem de cheque sem fundo? Aí o cara falava, pô, 20 mil reais. Ele falava assim, ó, se você comprar 20 mil de remédio, eu te dou mais 20 mil de remédio e toma o teu cheque sem fundo. E ele começou a fazer isso. Por quê? Porque ele olhou a dor do cliente. Ele entendeu qual era a dor do cara, né? Ele entendeu o que acontecia ali com o cara. E aí a gente sai de um cenário de venda 1.0, que é aquela venda de compra a lista, tenta ligar, compra a lista, tenta ligar, para uma venda onde você primeiro cria valor, né?
primeiro você cria valor, primeiro você se conecta, depois que você se conectou, você cria valor, depois você engaja com a pessoa, ou seja, retém a atenção dela, e aí você cria relacionamento, e aí você vai realmente ter network. E, cara, se vocês pudessem deduzir, né? Se vocês pudessem colocar em uma palavra o que é relacionamento? Confiança. Ou seja, é construção de confiança. Isso está totalmente em cima de conseguir vender, né? De conseguir ter sucesso nas vendas. E, ó, eu queria deixar um aviso para vocês que estão ficando até o final desse evento. O G4, junto com a Urbis, preparou um presente para vocês no final. Então, aguardem até o final que vai ter um presente aí para quem ficar com a gente. Bom, então, galera, a gente aprende, né? Foco no que interessa para o seu cliente, não sobre o que você vende. O que significa isso? Cara, significa que você não vai conseguir ser interessante se você só falar de imóvel. Se você só falar sobre o que você vende. Você precisa... Fui mandado para o lado, tu viu? Foi meio arrasta para o lado aqui, igual stories. Puf. Tá bom agora? Agora tá bom, foi? Posso voltar? Ótimo, maravilhoso. Obrigado, hein? Obrigado. Então, a gente tem que falar, porra, eu para vender G4 Educação, eu falo de lifestyle, falo de liderança, falo de família, minha vida, meus esportes, minha relação com a minha mãe, minha história de vida de empreendedor. Imagina se eu só ficasse falando sobre aula, imersão, aula, né? Será que eu ia criar conexão? Pô, tem uma porrada de gente que vai no G4 e fala assim, porra, acho do caralho tua relação com a tua mãe. Porra, comecei a te seguir mais quando eu vi que, porra, se era super próximo da tua mãe, eu também tenho uma relação parecida com a minha. Ou seja, minha mãe ajudando a vender. De novo. Daqui a pouco ela vai me cobrar comissão se ela ouve isso. Corta isso do vídeo, hein? Pelo amor de Deus, não manda não. Você não conhece ela é demais. Então, isso para vocês, principalmente, galera, é muito importante, porque vocês vendem para empresários, vocês vendem para vários públicos diferentes. Cara, qual é aquele assunto que você domina? Qual é aquele esporte que você gosta? Tudo isso vai impactar o resultado seu como profissional. Essa é a realidade. Vocês têm que entender um negócio que eu demorei muito tempo para entender. Nós somos canal e produto. Então tem coisas da nossa vida que não pode ser um hobby só. Vira um trabalho. Então, às vezes, malhar na academia X é importante por causa de relacionamento. Cortar o cabelo no lugar Y, frequentar o restaurante Z é importante por causa de relacionamento, por causa da tua imagem, por causa de uma série de coisas. Então, tem muitas coisas que a gente vai começando a ter na nossa rotina que simplesmente não é uma questão somente de escolha, é uma questão de estratégia. Passa a ser parte da nossa estratégia. E aí você tem as ferramentas, os momentos da jornada, e aí é muito simples. Quanto mais para cá da jornada, mais é sobre aprendizado e descoberta. Quanto é mais para cá, mais é assunto técnico da venda. Então, pô, vou fazer uma live no meu Instagram, você vai apresentar o empreendimento? Não. Pô, quantos clientes interessantes vocês têm? Por que não fazer uma live para falar sobre liderança? Sobre a história de vida do cara empreendedora? Porque o cara vai querer mostrar para todo mundo a live dele. O cara vai querer mostrar para todo mundo a história de vida dele. Você não precisa que aquilo ali tenha 10 mil pessoas. Só que, Alfredo, mas eu abri uma live e tem 10 pessoas na minha live. Qual foi a última vez que você atendeu 10 pessoas simultâneas? Agora, se você fizer uma live para apresentar o empreendimento, talvez não entre ninguém. Mas você não precisa, porque se você está aqui na jornada, você pode muito bem usar essa live dessa forma. De uma forma mais ampla. Então, pô, eu tenho uma fábrica de cadeira. Porra, eu não posso ficar só falando de cadeira. Cadeira. Mas eu posso fazer um conteúdo sobre home office. Sobre o impacto do home office na produtividade da empresa. Isso vai atrair uma série de quê? De empresários. Que precisam de cadeira. E aí eu começo a ter uma estratégia, né, que a gente chama de marketing de conteúdo. Que no final do dia,
quando você olha para os futuros das vendas, falando agora de parte mais estratégica, são 3 coisas que vão fazer a diferença nos próximos 10 anos. Conteúdo, influência e experiência. Nada vai adquirir cliente mais barato do que conteúdo. Nada. Nada vai converter mais do que a influência. E eu não estou falando de blogueiro e influenciador digital. Estou falando de influência. Estou falando de comunidade, de grupos. O quanto a gente hoje é influenciado por grupo no WhatsApp. O quanto a gente hoje é influenciado por G4 clubes da vida. O quanto a gente hoje é influenciado por clube da galera que frequenta determinado lugar. No final do dia, nós somos hoje insider em várias pequenas comunidades, em várias pequenas tribos. A tribo da galera da bike, a tribo da galera do triatlon, a tribo da galera do spinning, a tribo de qual? Da cerveja? Não. Do beach tênis, né, que virou. Então, é o que eu falei. Do vinho, pode parecer que são hobbies, mas no final do dia são comunidades no qual você constrói autoridade, constrói network, constrói conteúdo, né? E por último, a experiência. Por quê? Porque a experiência é o que faz você ser lembrado, o que faz você criar mais indicação. E aí, entrando um pouco nesse tema e tentando mostrar como é que a gente estrutura uma abordagem, né, nessa vida de desafios de comunicação, cara, sempre que você for criar uma mensagem, criar um e-mail, marcar uma reunião, organize dessa forma. Pô, para quem você está gerando valor? Para quem é aquela pessoa que você está se comunicando? Qual o momento de se conectar com aquela pessoa? Qual é o horário? Qual é o melhor momento de eu me conectar com ela? Naquele momento, qual o melhor canal? Porra, é por Instagram? É pelo WhatsApp? E por último, qual é o melhor formato? Né? Nada daqueles áudios de 30 segundos, aqueles áudios de mãe de 2 minutos. Né? Aquele cliente que você nem conhece, e aí você manda 4 áudios sem um texto. Né? Que às vezes a gente manda porque é mais prático. Cuidado com aquela foto do perfil do WhatsApp de Juliette sem camisa. Né? Se você vende, toma cuidado. Né? Coloca uma foto ali onde você não vai ter determinado problema. Então, tudo isso, cara, vai fazendo a diferença. Vai fazendo a diferença. Essa é a grande realidade. Isso vai mudando. E esse é o poder da comunicação programática. Esse é o poder que a tecnologia nos deu como vendedores, da gente se comunicar muito melhor, com muito mais contexto para o nosso cliente, tendo muito mais atenção e convertendo muito mais cada etapa da jornada. E aí, cara, eu uso muito essa estratégia na minha empresa e eu acho que funcionaria muito para vocês também. Por isso que eu trouxe esse slide aqui. Primeiro, cara, como é que você está se posicionando aonde seu cliente está? Aonde o seu cliente está, que é o restaurante, a academia, o beach tênis, você não vende. Você não fica oferecendo. Você não é o chato que vê tudo o negócio. Você se posiciona. Você é interessante. Você cria engajamento, você se conecta. Aqui você se posiciona, você não fica vendendo. Não adianta eu ir para o aeroporto lá fazer um outdoor e querer explicar quantas horas tem imersão. Concorda? O cara não vai tomar a decisão de fazer imersão porque ele viu no aeroporto. O cara não vai olhar, tem 30 horas de conteúdo no G4, eu quero fazer o G4. Então não adianta eu tentar vender a imersão. Eu tenho que me posicionar. Eu tenho que mostrar para ele quais são os segmentos que passaram lá, quantas pessoas eu já formei. Então, aonde o meu cliente está, eu não vendo, eu me posiciono. Aonde o meu cliente procura, eu me diferencio. Então, porra, seja no Google, seja na internet, seja em comunidades, porra, o cliente está procurando um curso para a empresa dele, o cliente está procurando uma plataforma para treinar o time dele, o cliente está procurando uma imersão para ele fazer, eu me diferencio. Eu destaco meus pontos fortes perante os meus concorrentes. Eu entendo as objeções dos meus clientes e me diferencio. E aí, mais uma vez, eu me segmento. Por quê? Porque o que faz um executivo querer fazer o G4 é completamente diferente do que faz um empreendedor querer fazer o G4. Que é completamente diferente do que faz um herdeiro, sucessor fazer o G4. São objeções e procuras diferentes pelo mesmo produto, que é o exemplo que eu dei para vocês da própria Prudente, que é super fácil de entender.
E aonde o seu cliente precisa de você, você tem que estar disponível. É aquela venda que o cliente precisa te encontrar sábado, que o cliente precisa, jantar porque ele não tem horário de manhã durante o expediente, porque o cliente precisa te encontrar na academia porque ele está com uma dúvida. É aquele momento, cara, o cliente precisa, você tem que estar disponível. E aí eu pergunto e deixo esse dever de casa para vocês, para quem estiver interessado em se organizar mais depois daqui, o que vocês estão fazendo em cada etapa dessa jornada? Em cada momento desse, cenário 1, 2 e 3, o que vocês estão fazendo? Como vocês estão atuando? Como vocês estão se posicionando? Como vocês estão se diferenciando? E como vocês estão ficando disponível para o teu cliente? Se isso realmente está engajado para ele. A galera do evento, eu estourei o tempo. Pode continuar? Me senti no Jô Soares agora. Tá gravando isso? Vamos fazer igual o Jô, só de brincadeira? Eles falam, pessoal. Pronto, pode cortar que vira rios. Bom, então, agora, últimas dicas rápidas para eu entregar o presente que a gente trouxe para vocês. Quais são os 7 pilares que eu acredito, eu desenvolvo, com muita resiliência para ser um vendedor de alta performance? O primeiro é uma rotina produtiva. Cara, é ter comprometimento com uma rotina produtiva. E eu não estou falando aqui de acordar às 5 horas da manhã para ver a live do Primo Rico. Não estou falando disso, porque tem muita gente que acorda às 5, faz o post e volta a dormir, porra. Eu estou falando de você ter uma agenda, de você saber o que você vai fazer no dia, de você entender o teu nível de comprometimento, de produtividade, de você se comprometer em entregar determinado resultado e trabalho num dia. Tá? Segundo, cara, tem que ter uma criatividade empírica. O que te fez chegar até aqui não vai te fazer chegar no próximo nível. Infelizmente, é assim que funciona. Não tem jeito. Então, se você não tiver uma criatividade empírica de fazer as coisas que você está acostumado a fazer de forma diferente, testar coisas novas, você também provavelmente não vai conseguir fazer o extraordinário. Terceiro, tem que ter uma disciplina fanática. Não adianta você ter lá a tua agenda de rotina com tudo que você tem que fazer e acabar o dia com 3, 4 coisas faltando. Você tem que ter disciplina. A gente escolheu uma profissão, e eu digo a gente porque eu sou vendedor igual vocês até hoje, que nós somos atletas. Eu sei que não parece. Mas somos, Nós escolhemos uma profissão que nós estamos atleta da venda. Tem que ir no beach tênis mais vezes. Sem tempo. Então, isso é muito importante. A disciplina faz toda a diferença em relação a isso. A quarta coisa que eu acabei de usar aqui com vocês, o poder da vulnerabilidade. Ser vulnerável, brother. Ser vulnerável, ser gordinho vende mais, não é isso? Você que está dizendo, não sou eu, Ser vulnerável é muito importante. A vulnerabilidade, ela cria conectividade. A vulnerabilidade, ela faz você fazer coisas extraordinárias. Quer ver um exemplo que eu dou para vocês de vulnerabilidade? Quem aqui, levanta a mão para mim, quem aqui se surpreendeu com o resultado que teve em 2020 na pandemia? E por quê? Porque a gente foi no limite. A gente ligou um modo sobrevivência. Porque todo mundo se sentiu vulnerável. Todo mundo achou que ia dar merda. Não estou falando que não deu, etc. Tá? Sem esse mimimi. Todo mundo foi no extremo. A gente se viu numa situação, no modo sobrevivência. Isso fez com que a gente trabalhasse mais do que a gente trabalhava, ter mais foco do que a gente tinha, se preparar mais do que os outros, e muita gente saiu com resultado muito maior do que tinha antes. E não foi porque o mercado cresceu. Foi porque você se colocou nesse modo vulnerável. Você se abriu para isso. Quinto, a curiosidade eterna, cara. A gente não tem opção. A gente tem que ser curioso. A gente tem que testar coisa nova. A gente tem que estar por dentro do que está vindo. A gente tem que estar um passo à frente da tendência. Por quê? Porque a gente tem que surfar todas as ondas. Seja a onda de TikTok, a onda de conteúdo, a onda de uma técnica nova, de um grupo novo, de um curso novo, de um esporte novo. Porque a gente vive da capacidade que a gente tem de gerar engajamento. A gente nunca vai agradar todo mundo, mas a gente vive da capacidade que a gente tem de agradar as pessoas que a gente se comunica. Essa é a grande verdade da vida de um vendedor. E o sexto é a convivência com a tecnologia. É parar de achar
que a tecnologia, ela simplesmente veio para substituir o nosso trabalho. Não, a tecnologia ela veio para potencializar o nosso trabalho, para escalar o que a gente faz, para dar mais organização, para lembrar a gente que tem que fazer follow-up com um, para lembrar a gente que tem que fazer follow-up com outro, para você automatizar um envio de mensagem para o cara, às vezes, confirmando se ele recebeu a tua mensagem. Ela veio para apoiar o nosso trabalho. E como é que a gente faz isso? Cara, trazendo a tecnologia para o nosso hábito. E tecnologia é isso que a gente falou aqui, porra, o WhatsApp. Imagina a nossa vida hoje sem o WhatsApp. Imagina a nossa vida hoje sem Zoom, sem Google Meet. Então, sem CRM para lembrar a gente. Então, isso acaba sendo muito importante. E por último, galera, e embalando tudo isso, cara, ser interessante. Não tem jeito, cara. E ser interessante, eu estou falando sobre ser verdadeiro. Sobre conseguir encontrar uma linha de conteúdo, uma linha editorial, uma linha de trabalho, uma rotina que vocês tenham identidade. Porque é isso que vai criar conexão com os clientes, isso que vai criar verdade. E, cara, eu não sei vocês, mas a verdade sempre vence. A verdade sempre vem demais. É impressionante. Bom, sendo assim, a missão do novo vendedor acaba sendo produzir conteúdo, não só para Instagram, né? Produzir conteúdo para ele estudar, se conectar e não só ficar tentando vender o tempo todo, encantar, que é entregar valor antes de querer extrair valor, educar, que é compartilhar conhecimento, saber divulgar, né? Que é saber esse momento certo de você levar a informação ali e, obviamente, mensurar para você saber o que funciona, Pode ir, desculpa. Eu vou até sair da frente. É que eu estou com uma chefe aqui. Que... Pode ir? Obrigado. Atrapalhei, desculpa. Então essa é a missão do novo vendedor. Galera, primeiro desculpa a galera do evento, porque eu estourei um pouquinho o tempo. Vocês são maravilhosos. Vocês são incríveis. E eu queria deixar uma mensagem final para vocês. E não falta o presente, gente. Calma aí, porra. Eu vou dar o presente e eu volto para a mensagem final, beleza? Aqui está para vocês um acesso gratuito à nossa plataforma com inteligência artificial, com conteúdo do G4 Educação. Para ter acesso tem que postar @urbis, hein? Só tem um negócio, não tirem foto para fazer o cadastro depois. Porque como é que vocês vão ler o QR Code da foto do celular de vocês? Então vocês estão tirando foto para me enganar? Não faça isso. Se cadastre agora, 1 minutinho, para vocês terem acesso na plataforma. Então tira foto nesse caso. Tá vendo a jornada do cliente? Não adianta ser a mesma coisa para todo mundo, olha aí. Mas depois quem postar lá em Marca Urbis ou me mandar um direct no Instagram, eu mando o link para vocês também. Meu Instagram é @AlfredoSoares. Posso ir? Tá vendo como vocês enrolam? Tô quase do tamanho do QR Code, né? É foda. Foi? Aí sim. Quem tiver interesse depois em saber qualquer coisa do G4 Educação, me manda um direct lá no Instagram que eu também posso tirar a dúvida de vocês. Quem não gostou da palestra e quiser dar um feedback, manda por e-mail mesmo, não precisa ser público. Não tem problema nenhum ser por e-mail, né? Não vai fazer um post falando, pô, foi uma merda, tá? Manda um e-mailzinho que vai. Bom, galera, mensagem final para liberar vocês. Imagino que vocês devem estar cansados. Eu queria deixar uma mensagem aqui para vocês. A minha chefe aqui mandou esperar, gente. Pode ir? Então, beleza. Ó, vamos fazer um silêncio aí só para a mensagem final, galera. Galera, é o seguinte. Todos vocês aqui têm 2 caminhos.
Vocês têm um caminho do futuro previsível, que é vocês continuarem fazendo aquilo que vocês estão fazendo e provavelmente muitos de vocês estão tendo resultado. Ou declararem um futuro improvável, que vocês passem a usar o presente como ferramenta para construir as possibilidades desse futuro declarado de vocês. E eu ouvi uma frase no IPO da empresa que mudou muito a minha ótica de como eu vejo o futuro e como eu me relaciono com o sucesso ou com a felicidade. A gente precisa construir uma paixão muito maior pelo nosso futuro do que ter orgulho do nosso passado. Então não tenham um orgulho maior pelas vendas que vocês já realizaram do que paixão pelas vendas que vocês estão declarando fazer daqui em diante. Assumam um futuro muito desafiador para vocês, para que vocês usem o presente dessa forma. Gerencie a expectativa de vocês, porque o sucesso, a felicidade, ela não é o resultado só de vocês, ela é o alinhamento da expectativa de vocês com os sonhos e o comprometimento de vocês. Então, sonhem alto, sonhem grande, atitude sempre, mas olha para o seu bastidor, olha para o seu dia a dia e vê se aquilo que você está fazendo hoje no presente está alinhado com o futuro que você quer alcançar. Tamo junto, bora vender. Obrigado, Urdes.